Essa é uma história sobre o bem e o mal, principalmente sobre o mal. Aquela sua parte que você guarda no escuro do seu quarto. Dizem que à nossa volta há algum tipo de energia sobrenatural que se acumula nas sombras. Um espírito obsessor que rouba as nossas energias como um vampiro que suga o nosso sangue, nos matando aos poucos. Roubando a nossa personalidade, aprisionando um espírito no espelho. Você acredita nos contatos com as forças do além? Essa é a maldição do Senhor 13, o demônio do espelho. E se for verdade? Eu ainda me lembro das histórias que eu ouvia na infância, dos casos que a minha avó contava. Embora ela não fosse religiosa, temia sempre o desconhecido e se apegava às velhas crenças como: nunca tente ver o seu reflexo no escuro, porque a sombra que você vê no espelho não é quem você pensa. Os espíritos estão em todo lugar. Essa foi a primeira vez que ela me contou sobre o demônio no espelho. E que ela costumava acompanhar as nossas sombras. Às vezes, nos acorda às 3 da manhã e nos espera atrás da porta por 13 minutos. Esse relato que eu acabo de contar foi baseado em trechos retirados de cartas de despedidas de jovens desaparecidos na década de 80 no Brasil. Histórias contadas por familiares que nunca encontraram vestígios dos jovens, pois os seus corpos desapareceram misteriosamente e jamais ninguém os viu novamente. Nessas cartas, os jovens relataram de um ser oculto que pedia suas almas. Todos escreviam a mesma coisa: ele está em minha sombra, não há como me esconder. O desespero escrito na carta demonstrava o medo de um pedido de socorro. A história dos meninos desaparecidos marcou para sempre muitas famílias em cidades do interior. Hoje, supersticiosos acreditam que os jovens foram assassinados por uma força oculta que se fantasia em suas próprias faces, roubando-lhes suas personalidades e desejos, criando a vontade de que de alguma forma desaparecessem. É contado que alguns de nós somos cercados por espíritos ruins, entidades que nos cercam esperando o momento exato de roubar as nossas personalidades, nos tornando agressivos, preguiçosos, ligando-nos a algum tipo de vício ou comportamento. Para conseguir se comunicar com esse demônio, é preciso ser às 3 da manhã, nas primeiras horas do dia 13. Mas é claro que você não vai querer fazer isso. Se eu fosse você, eu não faria. A família dos jovens relataram que os meninos mudaram os comportamentos entre 3 e 13h59 da manhã em todo o dia 13. Os garotos eram possuídos por alguma força maligna que tentava contra as suas vidas. Em uma possessão incontrolável, tentavam cortar os seus corpos e morder a própria língua. E sempre depois de 3 dias, os jovens desapareciam misteriosamente. Os jovens desaparecidos deixavam apenas uma carta, onde quase sempre relatavam a presença de um homem nas sombras. Ele estava debaixo da cama, atrás da porta, no reflexo do espelho, em todo lugar. Ao todo, 17 jovens desapareceram naquele ano. Todos deixavam cartas que levavam a polícia a acreditar que havia algo em comum entre eles. Diziam palavras confusas, quase sempre mórbidas, e sempre se despediam dizendo: não olhe no espelho, o homem está lá, ele está lá, às 3 da manhã, e nos próximos 13 minutos a sua alma pode ser dele.
A história do demônio no espelho conta que quando acordamos na madrugada entre 3 e 4 da manhã, a primeira coisa que fazemos é ir ao banheiro e às vezes olhamos o nosso reflexo no espelho. Dizem que esses espíritos esperam uma abertura de nossas almas. Basta tentar enxergá-los e eles aproveitarão e então jamais nos abandonará, assim como as nossas sombras. Às 3 da manhã, caso você acorde, feche os olhos e não se levante. Nunca se esqueça, jamais encare o seu reflexo no escuro. Você não vai querer que ele te veja do outro lado. Nunca chame por ele, Senhor 13. O mal pode estar em nossa sombra. Apague a luz e ele estará em tudo. O demônio no espelho. E se for verdade? Bons pesadelos. E eu te espero em nossa próxima história.